Capítulo 11. Está apertado demais. Então, que tal eu rebolar no seu corpo para ver se você consegue resistir e não tocá-lo? De verdade? Por quê? Tanta confiança assim? É porque sobe em cima de outras pessoas com frequência, né? Bom, só podia ser esse o único jeito que você consegue pensar. Chup! De repente, a outra lhe deu um beijo na bochecha, segurando os dois pulsos dela e pressionando-os contra a cama. Os lábios que beijaram a bochecha dela naquele instante se moveram para beijar a outra bochecha da mais velha, deslizando pela linha da mandíbula, enquanto o corpo pequeno começou a se esfregar contra o dela. O corpo elegante se esfregava através do tecido, permitindo que ela sentisse a suavidade da carne. Os seios fartos se moveram para cima, quase tocando seu queixo, repousando sobre o peito dela. Além disso, a perna fina se moveu, levantando a saia e expondo a coxa esbelta e branca. A pessoa que parecia desinteressada se pegou olhando sem piscar, engolindo a saliva de forma tensa. Um sentimento estranho a invadiu. Ela tentou não se importar, mas no fundo, o que sentia era o oposto do que dizia. A pessoa à sua frente a estava desestabilizando. Quer pegar, Cinta Chat? O monte de seios se esfregou contra a que estava embaixo, permitindo que Tera Chat sentisse um cheiro suave e doce. Ela fechou os olhos, inebriada com o perfume e o corpo que se esfregava languidamente. Os lábios beijaram os pontos sensíveis, concentrando-se no pescoço e na orelha. Os lábios macios mordiscaram a orelha de leve. Seu pescoço sentiu o hálito quente. A pessoa que estava sendo seduzida tentava não se deixar levar demais, esforçando-se para normalizar a respiração. Os lábios pressionaram e morderam o pescoço, até que a que estava embaixo começou a se contorcer. E sua respiração ficou entrecortada. Os braços que antes resistiam agora estavam enfraquecidos, incapazes de lutar contra a força da pessoa por cima. Você é mesmo inexperiente. A pessoa por cima olhou para o rosto corado, percebendo que bastou beijar seus pontos sensíveis por pouco tempo para que a respiração da outra ficasse ofegante. Isso a deixou mais ousada, esfregando os seios no corpo da mais velha. As duas mãos que antes prendiam os pulsos dela os libertaram. Ao ser liberada, ela não empurrou Titinan para longe. Em vez disso, acabou tocando os quadris que se esfregavam contra o seu corpo. Quer tocar meus peitos? Titinan sussurrou em seu ouvido, pegando a mão de Teirakat e a colocando sobre o próprio peito. A palma agarrou os seios fartos. Seus dedos longos envolveram o seio volumoso, enchendo a mão, sentindo algo novo. Ela sentiu uma maciez como a de algodão, e acabou apertando e massageando. E quando ela apertou com força, a pessoa por cima mordeu os lábios, rebolando o quadril ainda mais firmemente. E aí, tá bom de pegar? Hã? Ela sentiu que a outra estava apertando mais forte, e foi ela mesma quem começou a sentir algo mais. A outra não respondeu, apenas apertou seus seios como se estivesse espremendo uma esponja macia na mão. Titinan inclinou-se, beijando a testa, as bochechas, descendo novamente para o pescoço. Os lábios mordiscaram o pescoço branco de leve, fazendo com que o corpo da outra ficasse mole. Depois de morder o pescoço branco o suficiente, ela se afastou, olhando para a mais velha com um olhar que demonstrava nervosismo. Quer continuar? Titinan sussurrou, perguntando. Mas a que estava embaixo pareceu recobrar a razão, empurrando a outra para o lado e levantando-se, ajeitando as roupas. Continuar o quê? Não vou continuar nada. Estou indo embora. Ela falou sem olhar para a outra, pois não tinha coragem de encará-la. Agora sentia tanta vergonha que queria sumir dali. Você parecia estar gostando, então pensei que quisesse continuar. Você apertou meus peitos até amassar minha blusa, sabia? A mais nova olhou para a própria blusa, que estava amarrotada pela força do aperto, e sorriu, divertida. Eu não estava gostando. Enfim, estou indo. Espere. Um minuto. Titinan segurou a mão da outra firmemente, como se estivesse a impedindo de fugir. O que mais? Não vai mesmo dormir comigo? Eu tinha até uma roupa especial para usar na hora de dormir com você. Parecia uma frase de convite casual. Se o que aconteceu antes não tivesse ocorrido, ela teria hesitado menos. Mas talvez, por causa do que acabara de acontecer, a pessoa questionada ficou um pouco indecisa. Aquela atitude teimosa se tornou visivelmente mais suave. O olhar que a fitava transmitia uma sedução clara. Os olhos úmidos e brilhantes fizeram com que a outra ficasse sem reação, conseguindo apenas engolir a saliva de forma tensa. Não. Vou para casa. Vá dormir também.
Derachat se apressou em sair daquele quarto, sem sequer olhar para trás. A pessoa alta desceu as escadas rapidamente e voltou para o próprio carro. Assim que estava em um local seguro, sozinha, a mais velha soltou um suspiro de alívio por quase ter cedido àquela pequena sedução. A imagem do corpo jovem se esfregando e dos seios fartos se pressionando não saía de sua cabeça. Tão macio. O quê? Será que eu não tenho charme mesmo? Titinan se olhou no espelho, girando para os lados e pensando no que acabara de acontecer. Será que sua sedução não foi suficiente para fazer a outra querer ficar? Ela tentou seduzir e convidar. Se a outra tivesse aceitado, significaria que ela venceu o jogo da sedução. Mas a pessoa mais velha simplesmente foi embora. Ou será que não seduzia o suficiente? Pensou em outros métodos. Seus olhos então notaram os amassados na blusa, onde a área dos seios estava mais amassada do que as outras partes. A língua macia deslizou pelos lábios enquanto ela se lembrava de algo. A porta do guarda-roupa foi aberta, e uma pilha de roupas foi remexida. Era um uniforme de estudante do primeiro ano que ela havia comprado no tamanho errado, porque era muito pequeno. Ela pretendia jogar fora, mas sentia pena. No entanto, parecia que agora poderia usá-lo para algo útil e não desperdiçar dinheiro. O uniforme estava pendurado na frente do armário, junto com uma camisola de alças. Ela o pegou e vestiu. Devia ser como as pessoas diziam: quem veste a roupa é como o cabide. O corpo bem proporcionado girou na frente do espelho, examinando-se até ter certeza de que estava no melhor conjunto. Vendo-se assim, pegou o celular, abriu a câmera e tirou uma foto da parte inferior da saia, que tinha renda. Ela enviou a foto para Derachat e deixou o chat aberto, o que a fez ver que a outra leu imediatamente. Eu ia usar esse look para você se tivesse dormido aqui. Que pena. Não quer ver qual é a roupa? Não me interessa. É só uma camisola de renda. Tem certeza? Adivinhe o que é esta parte? Que parte do corpo é esta? Embora dissesse que não se importava, Derachat, que estava olhando a foto, começou a imaginar o corpo bem proporcionado. Os seios volumosos, descendo para a cintura fina que se curvava até o quadril redondo. A pessoa que estava imaginando encostou-se no banco do carro, exausta, e levou a mão à testa. Ela não conseguia afastar o pensamento, acabando por pressionar a bochecha com a língua, pensando sobre o estilo da roupa e a parte do corpo que havia sido enviada na foto. Buzina. O som da buzina do carro trouxe a pessoa que estava distraída no semáforo de volta à realidade. Ela tentou afastar o pensamento. Derachat olhou para frente, virando o telefone para baixo para não se distrair mais, até que o carro caro estacionou em frente ao seu condomínio. Até onde você vai me provocar? Mesmo depois de um bom tempo, a tela do celular ainda estava aberta na foto de Titinan que havia sido enviada. A imagem mais recente permaneceu aberta assim durante toda a noite. Na manhã seguinte, Titinan girou, olhando-se no espelho e verificando sua aparência até ter certeza. Pegou o celular, abriu a câmera e tirou uma foto de cima, enfatizando suas curvas. Ontem à noite, ela tentou enviar uma foto da camisola, mas não pareceu funcionar. A outra apenas não respondeu. Então hoje ela tentaria de outra forma. Clique. Depois de obter a foto desejada, Titinan acessou a caixa de mensagens de Derachat e enviou a foto que acabara de tirar, sorrindo satisfeita. Espero que goste. Do lado de Derachat, que estava se vestindo, ela pegou o telefone ao ouvir o som da notificação. Era uma mensagem de Titinan. A outra havia enviado uma foto junto com a mensagem. Titinan. Está apertado demais. Era uma foto da outra vestindo uma blusa de estudante pequena e justa, que apertava os seios, mostrando a forma dos peitos fartos. A blusa pequena não conseguia cobrir totalmente o volume dos seios. Era possível ver o decote aparecendo por cima da blusa e o tamanho dos seios, que transbordava e era proeminente. A imagem enviada fez reviver a sensação da noite anterior. A suavidade que se esfregava, a palma da mão que sentia o calor e a maciez dos seios através da blusa. E a fez lembrar da camisola da noite anterior, que a impediu de dormir, pois não conseguia fechar os olhos. A imagem permaneceu em sua mente a noite inteira. O que você está tramando, afinal? Se você se atreve a enviar, eu vou guardar para chantagear você de volta. Ela salvou a foto imediatamente e não respondeu. Deixou a conversa por isso mesmo. Mas parecia que a imagem ainda estava gravada em sua cabeça, e ela precisou pegar o telefone para abrir a foto novamente. Seus olhos fixos na imagem, ela ponderou. Entendi por que encheu a mão. Derachat murmurou. Capítulo 12.
Quero que você me leve até a cama como naquele dia. Nan, por que está de casaco? O escritório da Sr. Chat está muito frio. Hannah viu que a estagiária estava vestindo um casaco por cima e estranhou, pois o ar-condicionado da empresa não costumava ser muito gelado. Um pouquinho, e hoje eu vou sentar ao seu lado. Como a convocação de ontem foi só uma provocação, ela acabou sentando naquela sala, e hoje havia mais uma mesa ali. Isso. Sente-se ao meu lado. Vou te ensinar tudo. Quem sabe, se a Sr. Chat gostar de você, ela te contrata depois do estágio. O trabalho aqui aumentou tanto que eu mal estou dando conta. A secretária reclamou, pois o volume de trabalho crescia a cada dia e ela estava quase sem tempo. O trabalho é muito? Ela pensou que a outra não faria muita coisa. É bastante. Ela sempre está trabalhando. Especialmente depois que o noivado foi cancelado, parece que ela voltou a trabalhar como antes. Mas é bom que tenha sido cancelado. Quando saiu a notícia do casamento da chefe, ela não sorria de jeito nenhum. Mas ela até comentou que não queria se casar, mas era por causa dos negócios, né? Difícil ser rica, não é? É verdade. Anne, devo começar a organizar a mesa? O que devo fazer primeiro? Vamos começar confirmando o trabalho com Varayut. Que tal? Eu te ensino como conversar, marcar e fazer o relatório. Depois você tenta fazer o relatório diretamente com a Sr. Chat. E eu preciso viajar? Ela viu na programação que a viagem para o sul levaria 2 ou 3 dias e que a própria chefe faria a viagem. Geralmente, quando a Sr. Chat precisa supervisionar o trabalho ou verificar a matéria-prima, ela mesma vai, porque quer ver o ambiente, o cultivo e o processo de colheita. Quer tentar ir, Nan? É um trabalho que acho que não é difícil. Além disso, eu tenho que levar meu filho ao médico na quarta-feira. No começo, eu estava pensando como ia falar isso para a chefe. A secretária falou longamente. No começo, ela realmente estava em dúvida sobre o que dizer à chefe, pois seu filho tinha consulta marcada exatamente no dia da viagem. Mas com mais uma secretária, elas poderiam se revezar. Pode ser sim. Se tiver esse compromisso. Quando temos que ir? É quarta-feira, não é? Isso, quarta. Se você concordar, vou avisar a Sr. Chat que vamos trocar. Ao saber que havia alguém para fazer o trabalho em seu lugar, ela se sentiu aliviada. Titinan assentiu. Ela não via problema em ir. Além disso, seria bom. Ir as duas sozinhas seria uma oportunidade para ela seduzir a outra mais facilmente. Você já fechou a programação da viagem para a fazenda de Youth? Deirachati perguntou à secretária, olhando para a pessoa ao lado, que vestia um casaco por cima da blusa de estudante. Seus olhos, no entanto, acabaram desviando para o decote que aparecia levemente por cima da blusa. Olá, chefe. Tá tudo certo. Mas quem vai com você é Nan. Eu tenho que levar meu filho ao hospital. Você não se importa, certo? Por mim, tudo bem. E você? Venha comigo. Vou te passar a programação. Traga o que você fez ontem. Deirachat chamou a pessoa mais jovem para segui-la até a sala. A que foi chamada sorriu satisfeita e tirou o casaco. O quê? Já está com calor? Ao ver a outra tirar a blusa, ela não pôde deixar de perguntar. Sim, se eu entrar lá, vou ficar com calor. É melhor eu tirar. A mais nova virou-se para responder com um sorriso. O corpo pequeno se levantou e caminhou até o escritório da chefe. Ela ajeitou a roupa, principalmente a área dos seios. A porta se abriu. Deirachat abriu a agenda e leu, descobrindo que teriam que viajar cedo, mas não tão cedo. No entanto, só chegariam lá no final da tarde. O quê? Por que tirou a blusa? Ao ver a outra sem o casaco e com a roupa tão apertada, ela não pôde deixar de perguntar. Seus olhos fixaram-se no corpo esguio que se aproximava dela. A mais nova colocou a folha de programação à frente de Deirachat, mas seu corpo estava muito próximo, e os seios roçavam no braço dela. Não era você quem queria ver. Eu pensei que você quisesse ver. A dona do corpo deslizou o dedo pelo peito, passando pelo próprio decote. Deirachat, ao ver a atitude da outra, não pôde evitar desviar o olhar. Quer que eu desabotoe a blusa? A pessoa não esperou pela resposta e desabotoou rapidamente, revelando a borda do sutiã de renda preta que ela havia escolhido intencionalmente para usar naquele dia. E por que você vai desabotoar? Que indecência! O rosto bonito desviou o olhar com medo de ser pega encarando o decote e concentrou-se na própria agenda de trabalho. Hoje vou ligar para marcar com Youth, tá? E que horas vamos viajar, Sintachat? Ao ver que a outra a estava ignorando, ela tentou puxar assunto sobre o trabalho, mas ainda não abotoou a blusa. Pelo contrário, ela se inclinou, mesmo com os seios expostos à vista.
A pessoa que estava a ignorando desviou o olhar levemente. Às 6 da manhã, para não chegarmos tarde. Você consegue acordar? Se não conseguir, eu vou sozinha. 6 da manhã? Não é muito cedo? Vamos para Prachuap. Ela sabia que a viagem levaria muitas horas, mas não esperava ter que sair tão cedo. Se não conseguir, é só dizer. Assim eu saberei que você é incompetente. O insulto foi dito intencionalmente para que a outra ouvisse. Onde você quer que eu espere? Escolha o lugar. Seu dormitório. Eu te busco lá. Ela não queria que a outra viesse para cá, pois seria muito perigoso se ela viesse tão cedo. Ela não era tão cruel assim. Então era desculpa para ir ao meu dormitório, hein? Tudo bem, às 6 da manhã. Então eu já vou. Ah, e mesmo. Você parece cansada, como se não tivesse dormido. Ficou acordada até tarde olhando minhas fotos? Ou pensando a noite toda que parte era aquela que eu enviei? Eu não me interessei. Por que eu me interessaria pelas suas fotos? Tudo bem. Então, eu vou indo. Depois de terminar o assunto, Titinan voltou para sua mesa e continuou a aprender outras tarefas com Hannah imediatamente. Entendeu um pouco? Entendi. A propósito, posso ir ao banheiro? Pode, mas volte logo. Vou te levar para almoçar. Quer ir com a gente hoje? Pode ser. O corpo esguio moveu-se em direção ao banheiro do andar. Mas depois de terminar o que tinha que fazer, pareceu que ela teve uma ideia, mas achou que o dia de hoje não era apropriado. Ela faria isso em outro dia, mas tinha certeza de que faria. Como vou seduzir você amanhã? É verdade. Ainda não fizemos uma festa de boas-vindas para Nan. Vamos? Que dia seria bom? Son levantou o assunto, pois Titinan já havia começado o estágio, mas ainda não haviam feito uma recepção. É verdade. Que tal irmos a um karaokê? Canin sugeriu o karaokê que elas costumavam ir quando havia algo para comemorar ou quando queriam beber. Isso. E temos que convidar a Sintão. Chat! Ela costuma ir? Titinan, a mais jovem, perguntou curiosa. Se a outra fosse, ela poderia fingir que estava bêbada e seduzi-la também. Sinto chat? Nunca convidamos, para falar a verdade. Não sei se ela iria. Nem mesmo a secretária, Hannah, nunca tinha convidado a chefe para sair. Então, que tal convidarmos? Pelo menos teremos quem pague a conta. Titinan sugeriu, e as outras pareceram concordar. Hannah, vou comprar um presente para Varayut à tarde. Seria bom levar algo. Quer que eu ou Nan ajude? Tanto faz. Mas na parte do tanto faz, Terachat olhou para Titinan, que também a olhou de volta. A mais jovem, ao perceber que a outra também a estava olhando, apoiou os 2 cotovelos, apertando os braços, o que fez com que os seios se pressionassem, parecendo que iriam rasgar a blusa. Terachat engoliu a saliva, enquanto ainda olhava para os seios fartos. Chefe, você quer que Nan vá? Por mim, tudo bem. Além disso, à tarde, eu tenho uma reunião com Sita sobre a compra do terreno em Praton. Se for assim, é melhor ela ir, não é? O que você acha, Nan? Pode ser, não tenho problema. Então, podem ir. Se não, não voltam a tempo. Ela olhou o relógio e viu que já eram quase 3 da tarde. Só um momento, chefe. É que hoje à noite vamos fazer a festa de boas-vindas para Nan. Quer ir com a gente? Hannah a convidou de repente, mas secretamente esperava que a chefe aceitasse. Terachat olhou para a estagiária da empresa. A mais nova sorriu, olhando para a pessoa parada ali. Me diga qual é o restaurante. Pode deixar. A secretária sorriu largamente antes de se virar e sorrir para Titinan, sabendo que teriam quem pagasse a refeição. Então, podemos ir. A pessoa alta saiu na frente e Nana seguiu de perto, sem deixar distância, até chegarem ao carro estacionado no subsolo. Você vem comigo hoje, não é? Quando estavam sozinhas, ela perguntou imediatamente, aproximando-se, mas a outra não respondeu, entrando no carro primeiro. Por quê? Você não quer que eu vá? Depois de entrar no carro, a mais velha finalmente respondeu. Não é isso. É que o cotovelo dela repousou no porta-copos, enquanto a outra mão desenhava com o dedo na coxa da pessoa que estava sentada no banco do motorista, Terachat. Ela mal conseguia ficar sentada, pois o toque subia cada vez mais. O quê? A voz firme soou. Os olhos acompanhavam o dedo que subia e parecia se mover cada vez mais em direção à sua virilha. O dedo se movia lentamente em direção ao centro, fazendo com que a pessoa que estava sendo tocada mal conseguisse respirar. Se eu beber demais, eu gostaria que você me levasse até a cama como naquele dia. Não quer ver a camisola que eu te enviei ontem à noite? Quem sabe, você pode dormir me abraçando com aquela roupa. Capítulo 13. Se eu pudesse te comer, a tristeza passaria.
Você vai levar uma cesta de frutas para o dono do pomar, de verdade? Ela olhou para a cesta grande que Terakat estava escolhendo, que era composta majoritariamente por frutas. E você tem alguma ideia melhor? Ela geralmente comprava cestas de frutas sempre que ia visitar clientes, sendo este um presente habitual. Que tal um kit de chás? Hoje em dia há muitos chás e cafés saborosos e de boa qualidade. Além disso, são bebidas que as pessoas consomem normalmente. Ah, é? Recomende algo. O olhar de Terakat voltou-se para a colega, que parecia estar pensando em algo. Titinan, então, a levou até uma loja de chás e cafés. Lá dentro, o local era decorado com potes e pacotes de chás de várias marcas. A pessoa pequena andava olhando as marcas, pegando um pote aqui e outro ali, sem notar que estava sendo observada. Os olhos de Terakat percorreram desde a nuca bonita, com alguns fios de cabelo soltos, descendo pela nuca fina até a cintura e os quadris arredondados, que enchiam as mãos. No entanto, o que mais chamava a atenção dos transeuntes era o volume dos seios apertados e o quadril largo, que tornavam impossível desviar o olhar. A jaqueta foi colocada sobre os ombros da mais jovem. A mais velha estava logo atrás. O corpo alto inclinou-se de modo que seus lábios estivessem na mesma altura da orelha dela. E o hálito quente tocou sua orelha, intensificando a sensação da presença da pessoa mais velha atrás de si. Por que não trouxe um casaco? Se você vai me seduzir, não precisa fazer isso em público. Terakat percebeu os olhares de outras pessoas e se sentiu incomodada. Além disso, a pessoa à sua frente parecia ser descuidada. Ah, é que eu estava com pressa e acabei não trazendo. Ela sentiu o calor da jaqueta e o hálito da pessoa atrás dela, que estava muito próxima. Sentiu o perfume e o cheiro da roupa claramente. Já escolheu qual é o melhor? Ou você entende de chá? Eu entendo um pouco por ter provado em hotéis e restaurantes. Sempre que era contratada por hóspedes de hotel, ela tinha a chance de provar vários tipos de chá, o que ajudava a lembrar do sabor e do aroma de cada um. Entendi. Foi com os clientes, é? Escolha logo e peça para embalarem para presente. A conversa terminou e Terakat se afastou, voltando para a parte externa da loja, mas continuou a observar a outra lá dentro. Escolhe tão bem, deve ir a festas com os clientes com frequência, hein? O corpo alto murmurou. Depois de esperar um pouco, a caixa de presente foi estendida para a pessoa que estava esperando do lado de fora. Terakat recuou um pouco, pois a caixa quase acertou seu rosto. Aqui está. Este é para o Varayut, e este é para você, Chat. Um saquinho de chá triangular, decorado com flores de camomila e uma xícara de chá. O envelope rosa parecia fofo, mas os desenhos chamavam atenção. Ele foi entregue à chefe, que apontou o dedo para si mesma, franzindo a testa levemente, olhando para o rosto doce e depois para o chá. Meu. A pergunta foi repetida para confirmar, pois ela não tinha pedido para que comprassem para si. Eu só queria comprar para você. Dizem que ajuda a dormir bem. Se algum dia você sentir minha falta e não conseguir dormir, como ontem à noite, você pode tomar. Nunca vai existir esse dia. Ela aceitou o sachê de chá com um leve sorriso. Nan. A voz alta fez a dona do nome se assustar e ficar imóvel. Terakat, vendo a atitude estranha, seguiu o som da voz. Viu uma mulher alta, de corpo ísguio, vestindo um uniforme de trabalho com o emblema da empresa claramente estampado no peito, mas era do setor de produção. Mai. A voz fraca chamou o nome da dona do corpo, enquanto desviava o olhar para outro lugar. Nan, o que está fazendo aqui? E este? O olhar dela se dirigiu para Terakat, que estava parada ao lado, curiosa. Esta é minha nova namorada. Titinan agarrou o braço da pessoa mencionada sem dar tempo para a reação. Namorada nova? Mas terminamos há apenas 1 ano. Você já tem outra? A pessoa que falava parecia não acreditar no que ouvia. Se perguntasse o porquê, a resposta seria que ela sabia o quanto sua ex-namorada, Titinan, a amava, a ponto de já ter se ajoelhado e implorado para não terminar o relacionamento. Essa era a verdade. Sobre isso, eu já disse que cometi um erro porque estava bêbada. E ela não aceitou? Então tive que... A voz fraca falou. A mão esticou-se para tocar o pulso familiar, mas Titinan sacudiu o pulso para se soltar e recuou, ficando ao lado de Terakat, que permanecia parada. Então vocês tiveram que ir para o quarto dela. Estou cansada de ouvir desculpas. Vamos. Este lugar está poluído. Não quero ficar aqui. O puxão fraco no braço chamou a atenção de Terakat, que estava focada em ouvir as duas,
e só percebeu que havia sido arrastada para longe quando parou em uma área de descanso no meio do shopping, com uma cachoeira artificial ao fundo, onde as pessoas sentavam para descansar. Mas Titinan estava ali para descansar a alma. Ex-namorada? Depois de um longo silêncio, Terachat perguntou. Talvez porque a outra estivesse mais quieta do que o normal, o que era estranho e incomum. Sim, mas terminamos há mais de um ano. Você ainda não esqueceu? A pergunta atingiu a pessoa, fazendo engasgar. Na verdade, eu a esqueci, mas ainda não esqueci a dor. Doeu muito na época. Até hoje, ela se lembrava perfeitamente do quanto surtou na época, de quantos dias chorou, de como mal conseguia comer. Demorou muito tempo para conseguir se reerguer e superar a dor. No entanto, a dor não desapareceu completamente. O sofrimento persistia em seu coração, deixando-a sem coragem de recomeçar. O corpo alto se levantou e foi para algum lugar, deixando Titinan sentada no mesmo lugar. Ela olhava em volta, procurando pela chefe que a acompanhava, mas que agora tinha abandonado. O rosto bonito olhou para o chão, pensando em várias coisas. Ela estava prestes a se perder em lembranças antigas, mas parou abruptamente quando um cone de sorvete foi estendido à sua frente. Troque pelo chá que você comprou. Dizem que doces ajudam a melhorar o humor. Comer doces deve ajudar um pouco, mas se eu pudesse te comer, talvez minha tristeza passasse completamente. A mais jovem olhou de lado enquanto mordia o sorvete. A língua pequena lambeu o sorvete doce. O sorvete foi lambido pela língua macia e rosada. Quer comer sorvete comigo? Ela provocou, apenas para ver a reação da outra. Mas sua chefe apenas esboçou um sorriso. Quer que eu coma de onde? Do cone ou da sua boca? O dedo apontou para o cone de sorvete antes de se mover para tocar o lábio sensual no canto da boca, onde havia um pouco de sorvete. O dedo limpou o sorvete do canto da boca e ela usou a própria língua para lambê-lo, sem desviar o olhar da outra. Titinan parou de repente, pois não esperava que a outra reagisse daquela forma. Pensou que a outra perderia a compostura, mas foi ela quem ficou sem jeito, tendo que desviar o olhar. Hannah já enviou o endereço do restaurante. Pedi para o pessoal sair logo para não voltarmos tarde. Vamos para lá agora mesmo. Certo. Titinan deu uma olhada disfarçada nos lábios sensuais, realçados pelo batom vermelho vivo, que eram incrivelmente atraentes. Capítulo 14. Jogo do Rei e o número 4. Esta sala, não é? Titinan estava parada em frente à sala de karaokê que tinha a placa VIP. A porta foi aberta lentamente e o som da música escapou. A cena à sua frente era de suas colegas de trabalho, se divertindo, cantando no microfone, enquanto algumas torciam nos sofás e outras batiam em instrumentos de percussão. Vocês chegaram? Chefe, pode entrar. O que gostariam de beber? Cunning se moveu para sentar ao lado de Son, deixando espaço para que a chefe e a estagiária pudessem se sentar lado a lado. A Khan canta muito bem, não é? A recém-chegada Titinan estava vendo Khan cantar pela primeira vez. A voz que ela ouvia era muito bonita. Ela costumava ser cantora. Quer beber alguma coisa? Pedi só algumas coisas. Posso beber. Depois de olhar em volta, ela viu que as bebidas eram as que ela costumava beber e estava acostumada. Sua única preocupação era a pessoa ao lado, já que a maioria dos pedidos era apenas soju e cerveja. Eu vou pedir vinho espumante. Quer mais alguma coisa? Derakat folheava o menu página por página. Ela nunca bebia cerveja e não gostava do cheiro, então pedia outras bebidas em seu lugar. Não precisa de mais nada, já pedimos bastante. Chefe, está com fome? A Son serve você. Não. Comi um pouco de sorvete e ainda estou satisfeita. Ao falar sobre a sobremesa, ela olhou para a estagiária e sorriu satisfeita. A outra, que sabia exatamente a que se referia, sentiu o rosto esquentar. A imagem dos lábios macios tocando seus dedos a fazia sentir um arrepio no rosto. É verdade. Já que estamos todos aqui, que tal jogarmos Jogo do Rei? Chefe, joga com a gente. Son convidou, com medo de que apenas cantar fosse muito chato. Terachat não respondeu, mas apenas assentiu. Ela não queria estragar o clima, e afinal ela havia concordado em vir. Depois que mais bebidas foram pedidas, as atividades começaram. A música tocava suavemente enquanto o jogo iniciava. O recipiente continha varetas de madeira com números. Uma delas dizia King. Todo mundo deve saber jogar, né? A Son realmente ama esse jogo do rei. Toda vez que a gente vem, você convida a gente para jogar. Hannah resmungou, pois toda vez que vinham, eram convidados a jogar, mas o pior era que ela nunca conseguia ser o rei. Vamos lá. Desta vez, você pode conseguir ser o rei.
A regra é, se for mandado fazer algo, tem que fazer. Entenderam? Isso inclui a senhora também, chefe. Aqui não tem mais chefe nem funcionário, já estamos fora do horário de trabalho. Som, a mais velha, falou animadamente. A chefe, por sua vez, sentiu-se um pouco apreensiva, com medo de ser alvo de vingança. De repente, todos se viraram para ela e sorriram levemente. Cuidado para não terem o salário cortado, Derahat murmurou, olhando para cada um de seus funcionários. Mas não parecia ter funcionado, pois todos continuavam sorrindo de leve, fazendo-a sentir um arrepio repentino nos braços. O que é isso? É apenas um jogo. Não há chefes ou funcionários. Agora vamos começar. O recipiente de metal foi estendido para cada um. As varetas foram retiradas uma por uma, até a última. Todos fechavam as mãos, segurando seus números, para evitar se tornarem alvo de provocações. Nossa, logo na primeira rodada sou eu? Som disse, animada. Ela sorriu, olhando em volta, observando cada pessoa, todas focadas no número que seria revelado. Ah, já escolhi. Beba esta garrafa de soju inteira e escolha o número 5. Assim que o número foi revelado, aqueles que não foram escolhidos soltaram um suspiro de alívio, exceto o dono do número escolhido. Todos viraram seus números, um por um, até que sobrou apenas um, que hesitava em revelá-lo. Todos os olhares fixos na última pessoa, a dona do número 5. Chefe, não precisa virar. Pode beber logo. Som estendeu a garrafa de soju para Terachat, que ainda não havia virado o número, mas apenas o 5 estava faltando. Este ano vou cortar seu bônus. A dona do número 5 lançou um olhar de repreensão à funcionária. A garrafa de soju foi pega e levada à boca, sendo virada de uma só vez até esvaziar. O líquido claro foi bebido até a última gota. Ela limpou a borda da boca, molhada pelas gotas de bebida, e olhou para a pessoa que sorria satisfeita para ela. Derachat, que estava bebendo pela primeira vez, sentiu um calor na garganta e na boca. Os olhos redondos se fecharam. O sabor era forte, espalhando-se por toda a boca. Titinan, vendo o desconforto, estendeu-lhe uma garrafa de água para aliviar o calor. Certo, certo. Próxima pessoa. Som, ao ver a chefe olhando para ela, quis encontrar a próxima vítima para mudar a direção do jogo. Deixa eu pegar. Eu vou pegar primeiro. Derachat estendeu a mão para pegar a vareta primeiro e manteve Som sob vigilância. No mínimo, ela teria que se vingar. Ela ainda sentia o rosto e a garganta quentes. Além disso, parecia que seu rosto estava um pouco vermelho. E, como de costume, as varetas foram pegas uma por uma, mas a sorte não estava do lado dela. Mesmo nesta rodada, ela não conseguiu a vareta que dizia King. Opa, Nink conseguiu, Kanin disse com uma voz fraca. No fundo, ela estava preocupada se pegaria o número da chefe, pois assim que falou, sentiu a pressão do olhar de Terachat fixo nela. A pessoa que estava animada teve que parar de sorrir. Vá em frente. Que número? Khan também estava animado. Então, o número 5. Número 5, gire como um peão 20 vezes. Ela escolheu o mesmo número, pois estava confiante de que a chefe não pegaria o mesmo número novamente. Mas estava errada. De repente, a chefe dela se levantou, séria, e foi para uma área livre de sofás. Chefe. Kanin começou a ficar nervosa e ficou ainda mais certa quando a chefe mostrou a vareta com o número 5 para todos na sala. 20 vezes, é? Se eu for o rei, vou mandar vocês girarem umas 100 vezes. O corpo alto colocou um dedo no chão, abaixou a cabeça, endireitou-se, segurando a orelha com a outra mão e começou a girar. Ela girou lentamente, mas completou as 20 voltas. Feito. O corpo alto levantou a cabeça antes de cambalear e sentar-se no mesmo lugar. A tontura aumentava, e ela mal podia esperar para deitar e acabar com aquilo. O corpo bem proporcionado se jogou no sofá, encostando-se, com tontura. O mundo parecia girar 360 graus sem parar. Você está bem? O olhar de Titinan varreu a pessoa que estava quase deitada sobre ela. Ao ver o rosto da outra ficando mais vermelho, ela não pôde deixar de se preocupar. Não sabia se era por estar bêbada ou por estar com raiva. Estou bem. Venha, próxima rodada. Assim posso me vingar de vocês. A pessoa que foi forçada a fazer aquilo bateu na mesa e soltou um gemido longo. A chefe está impaciente. E se for escolhida de novo? A gente nem foi escolhido ainda. Khan não entendia porque a chefe era a única a ser escolhida, sendo que havia tantos outros números. Tudo bem. Se eu for escolhida de novo, mandem fazer o que quiserem. Eu farei. Mas se eu mandar fazer algo, vocês também têm que fazer. Combinado? Combinado? Vamos continuar. Eu também estou começando a querer ser o rei.
Titinan falou com um sorriso, olhando para a pessoa ao lado. Ela pediu para ser a primeira a pegar a vareta, e o recipiente girou até Therakat, que se sentou ereta e não se esqueceu de esconder o número na mão. Um sorriso surgiu no canto da boca dela. Desta vez ela não pegou o mesmo número de antes. O 5, que era o número de má sorte para ela, ficou para trás. Você não disse, chefe, que faria qualquer coisa? A mais jovem se virou para a pessoa ao lado. A pessoa questionada olhou para ela através das lentes dos óculos transparentes, confusa. Mas era verdade, ela havia dito isso. Mas ao ser questionada assim, hesitou. Os lábios se apertaram e ela olhou para o próprio número mais uma vez. Sim, pode mandar fazer o que quiser. Por isso, ordeno que o número 4 tire o doce da minha boca com a língua. Capítulo 15. Não quero beijar. Tenho medo de pegar doença. Por isso, ordeno que o número 4 tire o doce da minha boca com a língua. A pessoa que deu a ordem virou-se para a pessoa mais alta ao lado. O dono do número 4 ficou sério, olhando novamente para o próprio número na mão. Ei, quem pegou? Khan começou a se agitar, perguntando quem teria ficado com aquele número, pois não era ela. Os outros balançaram a cabeça em uníssono, mas havia uma pessoa que permanecia quieta, segurando a vareta na mão que tremia enquanto olhava fixamente para Titinan, que segurava a vareta King e a apontava para ela. Therakat virou o rosto para o lado. Não. A dona do número 4, Therakat, respondeu. Mas a outra não ouviu nem se importou. Em vez disso, pegou um chocolate na mesa e o levou à boca. Você não disse que faria qualquer coisa que fosse ordenada? Com os outros, a senhora fez. Por que comigo não? Ou está com medo? A que falava mostrou a língua, para que a outra visse que havia um pedaço de chocolate sobre sua língua rosada. Os olhos fixos na dona da vareta número 4, ela se inclinou, segurando os ombros de leve. Todos olhavam para as duas, tensos, como se prendessem a respiração, observando o suspense. Ouvir aquela provocação a fez sentir uma pontada de raiva. Ela virou os olhos para a outra, mas foi tarde demais. A mais jovem segurou seus ombros, aproximando-se até que os dois corpos estivessem colados. O ombro de Therakat foi pressionado pelos seios da outra, que parecia tentar esfregá-los em seu braço, forçando-a a se afastar. Vai ou não vai? Ou você é covarde? A voz calma era carregada de provocação, com o desejo de caçoar da pessoa à sua frente. Quanto mais via a outra se encolhendo em seus braços, mais queria provocá-la. Você é covarde mesmo. A sala ficou em silêncio. Todos estavam concentrados no que a chefe faria. Cada um torcia com a respiração suspensa, mas tiveram que arregalar os olhos e ficar em silêncio ainda maior. Certo. Eu vou usar a língua para tirar o doce da sua boca. Depois de ser provocada demais, Therakat não ia mais ceder. A pessoa mais velha virou-se para a dona da vareta King. Segurou a nuca da outra, pressionando os lábios contra a boca fina. A língua explorou a cavidade oral, buscando o pedaço de chocolate, sob o olhar fixo dos outros. No final, todos desviaram o rosto, sem coragem de continuar olhando. A pessoa que foi beijada sem aviso ficou completamente imóvel, abrindo a boca para aceitar a língua macia que explorava sua boca. O chocolate derretido deixou a boca doce e perfumada com o aroma da guloseima. Já chega! Assim que pegou o doce, ela se afastou rapidamente, com medo de que os outros a julgassem mal. Limpou o canto da boca, onde achava que poderia haver resíduos de chocolate. A mais jovem tocou os próprios lábios levemente, olhando para a mais velha com um sorriso, pois agora o rosto dela estava ainda mais vermelho. Ver aquela expressão a deixava inexplicavelmente satisfeita. Anne, vamos parar de jogar. Estou com fome. Mas alguém está com fome? Ao ver que o clima estava tenso, alguém precisava mudar o assunto. Os outros assentiram em concordância. Assim, o jogo terminou ali. Eu vou ao banheiro primeiro. Therakat sentiu o rosto esquentar e quis se afastar um pouco. O corpo bem proporcionado, de 178 centímetros, saiu da sala de karaokê. Assim que a chefe saiu, os funcionários se aproximaram rapidamente da pessoa que sorria satisfeita. O que você fez, hein, Nan? Será que a chefe vai ficar brava? Son disse, com a voz trêmula, pois não pensou que o jogo fosse chegar a esse ponto de contato físico. Eu garanto que ela não vai ficar brava, como secretária dela. Se ela ficasse brava, não estaríamos sentados aqui. Hannah sabia bem que, se a chefe ficasse furiosa, a coisa não terminaria apenas com ela saindo da sala. Eu também acho. Mas parece que a chefe está bêbada. Acho que é melhor eu levá-la para casa.
O rosto dela está muito vermelho, não sei se ela aguenta. Aquele rubor não era por causa da bebida, ela tinha certeza. É verdade. Leve-a para casa. Mas você consegue? Quer que eu chame um carro? Hannah estava preocupada tanto com a chefe quanto com a estagiária, mas Titinan balançou a cabeça levemente. Não precisa. Continuem se divertindo. Eu vou ver a chefe primeiro. O corpo magro levantou-se para seguir a pessoa que acabara de sair. Mas antes de ir para o banheiro, o corpo pequeno parou, encostando-se à parede em frente à sala de karaokê e levou a mão ao peito. Ela podia sentir o ritmo do pequeno e macio tecido sob o seio. O coração estava batendo forte. Enquanto isso, Thera Cat, que havia se afastado, se escondeu no último boxe do banheiro. Sentou-se para recobrar a razão. A sensação de formigamento do beijo ainda estava lá. A doçura e a maciez ainda estavam frescas, não apenas na memória, mas no toque. A ponta dos dedos tocou os próprios lábios. Ainda conseguia se lembrar daquele toque. Controle-se. Mesmo dizendo isso a si mesma, ela ainda sentia um tremor no coração ao se lembrar do beijo. O corpo alto balançou a cabeça para tentar afastar os pensamentos, tentando apagar aquela lembrança da mente. Pam! Estava aqui. O que está fazendo? Derakat não esperava encontrar a causadora do problema no banheiro. A outra estava parada, de braços cruzados, apoiada na pia, sorrindo para ela. Lamber os lábios fez a pessoa que olhava sentir um arrepio repentino. Eu vim atrás de você. Vim ver se estava muito bêbada. Vi seu rosto vermelho assim. Hein? Será que essa bebedeira é por causa do beijo? O corpo pequeno, de braços cruzados, inclinou-se para perto de Terakat, que estava lavando as mãos. Isso não é um beijo. E eu não queria te beijar. Tenho medo de pegar doenças. Não sei com quem andou beijando por aí. Disse isso, esfregando os lábios com as costas da mão, até borrar o batom na pele. Ei, eu não beijo ninguém à toa. Eu só aceito trabalhos normais. Não me deito com ninguém. É só trabalho de acompanhante em jantares ou eventos. Nunca tive que ir para a cama com ninguém. Eu não sou assim. E como eu vou saber? Você acabou de me beijar, mesmo que tenha sido um acidente o fato de me escolher. A mão foi esfregada com sabão para tirar o batom borrado, lavando até ficar limpa. Não é a mesma coisa. E você? Eu. O que tem eu? Ela não entendia por que era diferente quando se tratava dela. Talvez seja porque eu estou interessada em você. E não foi um acidente. Se você notar, a ponta da vareta que diz King está lascada e o espelho atrás de você reflete. Bastava abrir a câmera e dar zoom para ver o que você pegou. E o fato de eu ter escolhido você, talvez seja porque eu queria te beijar. Não pensa assim. Não comece a falar besteiras. Eu vou voltar para o evento. É bom você me seguir. Ela não sabia por quê, mas a frase anterior a tinha feito sentir o coração palpitar de forma estranha. Não é nada. É só brincadeira, a garota está só brincando. As mãos amassaram o peito, e ela tentou não pensar no que Titinan havia dito. Era só uma brincadeira. Obrigada por me trazer. E agora, consegue voltar? Quer dormir no meu quarto? Sobe para ver minha camisola. Titinan não se esqueceu de agradecer a pessoa que se deu ao trabalho de levá-la até o seu dormitório. Terakat apenas olhou disfarçadamente para a pessoa ao lado, que estava inclinada em sua direção, com o primeiro botão da blusa desabotoado, até onde ela pretendia seduzir. Desça logo. Já é tarde. Eu vou voltar para dormir. Ela disse, mandando a outra sair assim que chegaram ao destino. Mas ao olhar para a outra, encontrou um olhar fixo nela. Um olhar cheio de algum desejo, com a mão pousada em sua coxa. A pessoa que teve a coxa tocada não pôde deixar de olhar para a outra, perguntando-se o que ela realmente queria. Não quer me levar para o meu quarto? Me leve até a cama. Se for a senhora, eu cobro barato. Gostava de dizer que ela era fácil, então era hora de revidar. Libertina. A pessoa que falava franziu a testa, suspirando, pois a outra só sabia usar duplos sentidos, a ponto de parecer normal. Será que ela estava levando a sério o insulto? O corpo pequeno fez um som de desapontamento, pois não conseguiu provocar a outra. Se a outra tivesse aceitado subir, ela jurava que a provocaria até a morte. Vá dormir logo. E se você se atrasar amanhã, vou cortar seu salário. Vou te avaliar mal por atrasos. Boa noite. Não use roupas apertadas amanhã. É indecente. Tá. Entendi. Então eu vou indo. Chup. A pessoa sentada no banco do motorista foi beijada na bochecha sem aviso. A pessoa que roubou o beijo se apressou em sair do carro, correndo em direção à porta do dormitório, e não se esqueceu de acenar para ela com um sorriso sarcástico.
Que vontade de bater! Derachat seguiu com o olhar o corpo esguio subindo para o quarto, mas de repente seus olhos encontraram alguém que subia atrás da outra. Aquela é. Capítulo 16. Quer beijar? Titinan subia para o quarto cantarolando, de bom humor. A chave estava prestes a ser inserida na fechadura, mas antes que isso acontecesse, a sensação de ser ameaçada, uma sensação familiar que a fazia sentir um arrepio na espinha, retornou à fonte daquele sentimento. Está de bom humor, hein? A sua nova namorada te trouxe até o quarto, mas não a chamou para subir? O rosto da ex-namorada surgiu sob a luz do corredor. Quanto mais os passos se aproximavam, mais o rosto dela ficava nítido. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Titinan não respondeu. Em vez disso, apressou-se em destrancar a porta e entrar no quarto. O corpo pequeno tremia todo. Gotas de suor escorriam pelas palmas das mãos, que ficaram úmidas. Ela se apressava em abrir a porta, enquanto a outra também apressava os passos em sua direção. Clac! Pum! A porta foi fechada assim que ela conseguiu destrancar, mas não foi rápido o suficiente. Mai, que correu para alcançá-la antes que a porta fechasse, agarrou-a e puxou com força. Os olhos redondos de Titinan se arregalaram ao ver o rosto da ex-namorada claramente. Me solta, Mai. Vá embora! Vá embora! O que veio fazer aqui? Titinan gritou para afastá-la. Ela tentou soltar a mão de Mai da porta, mas não conseguiu vencer a força. Mai empurrou a si mesma para dentro do quarto e, em seguida, empurrou a dona do quarto até derrubá-la no chão. Eu vim te pedir perdão. Por que você não me ama mais, hein? Você me amava perdidamente antes, e agora? Não me ama mais, é isso? Sim, eu não te amo mais. Quem é que vai amar alguém como você que gostava de me bater, hein? Sua garganta foi apertada e empurrada com força, fazendo seu corpo pequeno atingir o chão do quarto. As velhas lembranças vieram à sua mente. A imagem de si mesma sendo agredida pela pessoa à sua frente quando ainda namoravam. Ela batia, a agredia, apenas por ciúme se alguém se aproximasse dela ou se ela perguntasse sobre as pessoas que se envolviam com a ex-namorada. Como você ousa falar assim comigo? Eu vim te procurar porque senti sua falta. Na verdade, eu ia vir te pedir perdão, mas me assustei e acabei esquecendo. A pessoa com quem você estava hoje era Tearakat, a dona da empresa, certo? Alguém como ela namoraria uma pessoa insignificante como você? Mai apertou mais forte o pescoço dela e usou a palma da mão para dar leves tapas no rosto doce. Me solta! Senão eu chamo a polícia. A voz doce ameaçou, mas a pessoa à sua frente não demonstrou medo. Pelo contrário, um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Tem provas? Por que você veio aqui? Cof, cof. Por que veio aqui? A gente terminou. Eu vim ver se você e a Terakat estavam namorando de verdade. No fundo era mentira, não era? Alguém como ela nunca namoraria alguém como você. Ou você tá fazendo isso para me provocar, para eu sentir ciúmes? Ou na verdade você quer reatar e me provocar para eu te procurar? É isso, não é? Olha, eu tô aqui. Implore. Implore como naquela época, que tal? Ela estava desconfiada desde que se encontraram no shopping, e o rosto da pessoa que Titinan fingiu ser sua namorada parecia familiar. Então ela decidiu segui-la até o dormitório, que as duas costumavam dividir antes de ela mesma se mudar, deixando Titinan sozinha. É porque ninguém mais te quer que você voltou para me procurar, não é? Isso é bem feito. Ninguém vai querer alguém como você. Uma pessoa horrível que gosta de bater nos outros. Quem ia querer você? Mesmo que eu estivesse mentindo sobre a Teirachat, eu não ficaria com alguém como você. Tapa. Isso é pela mentira. Quem mente tem que apanhar. Lembre-se. A mão foi levantada novamente, mas antes que ela pudesse atingir o rosto doce. Pá! A parte de trás da cabeça sentiu um impacto forte, o suficiente para fazê-la sentir-se tonta. Mai levou a mão à nuca e caiu no chão. Chefe! Titinan se referiu à recém-chegada, que acabara de golpear a cabeça da ex-namorada com a bolsa cara, com força total, sem se importar com a bolsa. Vai ficar aí no chão esperando sua ex-namorada te matar? Levante-se. E você? Se for embora agora, eu não te demito. Continue trabalhando na minha empresa. Mas se quiser ser demitida, tente a sorte. A pessoa alta se aproximou, ajudando a que ainda estava caída a se levantar e a colocou atrás de si, servindo como escudo. Mas se levantou lentamente, encarando a pessoa que agora era sua chefe. E o que a senhora tem a ver com isso? É um assunto entre namoradas. Pelo que parece, você é só uma ex. Vá embora, não me force a perder a paciência.
Titinan ficou escondida atrás da pessoa alta, segurando o braço dela com força, encostando-se nas costas dela com uma sensação indescritível de segurança. Mai olhava para a atitude da ex-namorada e para a dona do corpo alto, que a encarava de volta. Mesmo agora, ela mal conseguia acreditar no que via. Ela pensou que a ex-namorada ainda a amava. Vendo a situação, sua confiança começou a vacilar, pois tinha certeza de que se encontrasse novamente, Titinan imploraria por seu amor, como sempre fez. Saia daqui. Se não sair, eu chamo a polícia e te demito. A ordem da mais alta fez a invasora ir embora por conta própria. Depois que a causadora de problemas se foi, a porta foi fechada novamente. Para garantir que não seria aberta, Deirachat trancou-a por dentro, para sua tranquilidade. Você está bem? Dói? Deirachat sentou-se ao lado da pessoa pequena que se jogou na cama exausta. Ela acariciou a bochecha da outra que havia sido atingida. Sim, não dói. Eu já me acostumei. A voz doce falou calmamente, mas isso perturbou completamente Deirachat. Sua cabeça estava cheia de incompreensão. Por que ela permitia ser agredida assim? Ou será que o acostumada significava que apanhava com frequência? Um silêncio profundo pairou no quarto. A mais jovem mordeu os lábios de frustração. Frustração por ter sentido tanto medo que seus braços ficaram fracos, sem sequer conseguir revidar. Ela não conseguia imaginar o que teria acontecido se Deirachat não tivesse aparecido. O rosto perfeito de Deirachat inclinou-se em direção ao rosto doce de Titinan, soprando ar quente nas bochechas que ainda estavam vermelhas e marcadas. A dona do corpo sentiu o hálito quente e o rosto se aproximando. O que está fazendo? Estou soprando para o ferimento sarar. Está doendo, não está? Os olhos redondos de Deirachat olharam para a pessoa ao lado, que virou o rosto para encará-la. Seus olhos se encontraram perfeitamente. Quer beijar? Ao sentir que o rosto se aproximava ainda mais, ela perguntou. Ao ser confrontada, a chefe hesitou, voltando à sua posição original e desviando o olhar. Bobagem. Vou embora. A ex-namorada já se foi, e eu também vou. Vendo que estava tudo seguro, era hora de ela voltar. Além disso, já estava bem tarde. Chefe, espera, um minuto. Os dedos pequenos agarraram a barra da blusa, forçando a outra a parar. O corpo alto se virou para olhar para a pessoa que segurava sua blusa. O que é? Não quer me ver vestindo a camisola sem sono? Aquele nervosismo a fez perceber que Deirachat estava apreensiva. Loucura. Não, vou embora. Você trate de trancar a porta direito. O corpo alto fugiu do quarto apertado o mais rápido possível. Seus passos aceleraram até chegar ao carro estacionado em frente ao dormitório. Deirachat olhou para o dormitório antigo antes de ligar para alguém, apesar da hora tardia. Pim, preciso que encontre alguém para mim. Preciso de qualquer pessoa que possa vigiar alguém. Vou mandar a localização e a pessoa que precisa ser observada. Não deixe que se aproxime da minha secretária. Sua secretária, chefe? A voz do outro lado da linha perguntou, confusa. Sim, o pagamento é ilimitado. Eu pago o que for preciso. Vou mandar a foto da pessoa em questão. Preciso de alguém urgente hoje. Vou esperar aqui até conseguir a pessoa, entendeu? Se não conseguir, me avise, eu mesma fico. E me desculpe por ligar tarde. Você pode tirar folga amanhã. Eu aviso minha mãe. Ela não sabia se tinha sido sorte, mas havia pedido ao setor de produção o histórico da funcionária chamada Mai, porque queria conhecê-la melhor. Mas não imaginava que usaria aquilo para este propósito. Claro. Entendido. Eu conheço um segurança. Posso enviá-lo para esta noite e eu mesma vou amanhã. Muito obrigada. Ah, e compre um café para mim. Estou com sono. Claro. A ligação foi encerrada. O corpo alto se recostou no banco do carro caro, olhando para a entrada do dormitório. Ela colocou uma música suave para tentar manter a consciência e não dormir no meio do caminho. Titinan. Obrigada por hoje. Por tudo. Deirachat olhou para a imagem que havia sido enviada. Era a foto da camisola transparente de corpo inteiro, diferente da vez anterior, em que havia enviado apenas uma parte. Desta vez ela estava usando. Por que mandou isso? Eu não quero ver, mas vou salvar para chantagear você depois. A imagem foi salva com sucesso. Capítulo 17. Se não me beijar, eu vou gemer. O corpo pequeno de Titinan entrou na empresa como de costume. Mas o que parecia estranho era que as colegas de trabalho, as que saíram na noite anterior, estavam sentadas em grupo bebendo algo quente. Ah, chegou? Quer um chá de gengibre? Ajuda na ressaca. Hannah levantou um saco de chá de gengibre. Ainda havia um ou dois,
mas ela balançou a cabeça levemente, pois não sentia ressaca. O que é isso? Que bom ser jovem, né? Depois que se chega nos 30, é só beber um pouquinho que já dá ressaca. Son reclamou baixinho. Ela não bebeu muito na noite anterior, mas acordou com uma ressaca forte e dor de cabeça. Eu só estou com um pouco de dor de cabeça, mas consigo aguentar. Sério, eu ainda estou tonta. Mas bebi bastante ontem. Ainda mais aquele vinho da chefe. Não sei como ela conseguiu dirigir de volta. Ou será que o atraso de hoje é por causa da ressaca? Quando ela ligou para avisar, a voz parecia sonolenta. É verdade, mas a chefe dormiu no seu quarto ontem à noite? Ela bebeu bastante. Kanin era quem servia a bebida para a chefe. Ela viu que a outra havia bebido o suficiente. Não imaginava que ela teria tanta tolerância ao álcool. Não dormiu. Vou ao banheiro rapidinho. Ela se afastou e foi para o banheiro, imediatamente digitando uma mensagem para Terakat. Titinan olhou para sua saia. Hoje, ela estava usando uma saia com zíper lateral. Os dedos pequenos agarraram o zíper, puxando para cima e para baixo com força. Talvez fosse porque era uma saia velha, mas o zíper se abriu imediatamente. Chefe, me ajude. O que é agora? O quê? Não consegue responder às mensagens direito? Ao ler a mensagem, sentiu claramente a rispidez da outra. O corpo pequeno fez beicinho e digitou a resposta. O zíper da minha saia quebrou. Pode vir aqui? É no último box do banheiro. Preciso de um alfinete. O quê? Nem responde. Será que ela vem? Mesmo assim, ela não saiu do lugar. O pequeno celular permaneceu aberto no chat. Ela o levou ao queixo pensando e esperou pela outra ansiosamente. Mas ao olhar para o relógio, viu que quase meia hora havia se passado, e era hora de começar a trabalhar. A pessoa que esperava no banheiro desistiu, fazendo menção de sair. Toque. Ainda está aí? Uma voz familiar perguntou do lado de fora. A pessoa que estava lá dentro não esperou, abrindo a porta para encarar Terakat, que estava parada do lado de fora, com um saco de papel na mão. Pegue. Troque. A saia deve servir. Ela escolheu uma saia plissada, porque não tinha certeza do tamanho da cintura da outra. O saco de papel foi estendido para a pessoa que estava dentro do banheiro. Espera! O pulso de Terakat foi puxado para dentro. Dentro do banheiro apertado, as duas ficaram espremidas. Sem dizer mais nada, a mais jovem abraçou o pescoço da pessoa mais alta, pressionando os seios contra ela, que foi empurrada até as costas tocarem a parede. O corpo dela ficou encurralado pelos dois braços da outra. A chefe tentou se afastar, se contorcendo para tentar escapar do confinamento, mas a outra não a deixaria ir tão facilmente. Quanto mais ela era confinada e não conseguia escapar, mais seu rosto se fechava de irritação. Não vai ficar para ver se serve? Você pode ter comprado o tamanho errado. Na próxima vez, vai saber comprar o tamanho certo. E eu disse para dormir comigo ontem, para que, ao me abraçar, pudesse lembrar das minhas medidas. E por que eu teria que comprar outra coisa para você? Uma vez já basta. Então eu vou tentar trocar agora para ver se serve. Ela se moveu para bloquear a porta, com medo de que a outra fugisse. A pessoa que teve a saída bloqueada não teve escolha a não ser ficar ali. O zíper da saia foi deslizado lentamente e a saia social foi puxada para fora da cintura. Terakat acabou olhando para a saia que estava sendo retirada. O corpo pequeno agora estava coberto apenas pela blusa de estudante na parte de cima e na parte de baixo, apenas uma calcinha vermelha de renda. Titinan não demonstrou constrangimento. Pelo contrário, sorriu satisfeita ao ver a mais velha olhando para ela sem desviar o olhar, fixando os olhos na parte de baixo do seu corpo. Quer tentar pegar? Para que na próxima vez você possa comprar o tamanho exato. O corpo pequeno se aproximou, pegando a mão da pessoa mais velha e a levando para o próprio quadril, fazendo-a acariciar para cima e para baixo. A palma sentiu a aspereza da lingerie, mas também a suavidade do quadril. Era macio como bolo. Quanto mais ela apertava, mais a outra parecia inebriada, a ponto de ela apertar com força o quadril cheio de curvas. Que forte! O corpo pequeno jogou o peso do corpo sobre a outra, pressionando-se contra a pessoa encostada na parede. Os seios foram pressionados um contra o outro. Por não terem uma diferença de altura muito grande, as alturas estavam alinhadas. Tão promíscuo a ponto de ter que me seduzir assim? Ela estapeou o quadril da outra com a mão cheia. Olhou de soslaio para a pessoa que encostava o rosto em seu ombro, com as duas mãos segurando o ombro de Terakat. A chefe usou uma das mãos para apertar em resposta ao desejo da mais jovem,
E a outra mão desceu para agarrar o seio que não parava de se esfregar em seu corpo. E eu sou boa em seduzir? Vai retirar o que disse, de que não ia se deixar levar? Hã? A mão macia segurou o rosto da pessoa alta que olhava de soslaio para ela. O aperto em seu seio e quadril aumentou. A jovem olhou para os lábios da mais velha, quase sem controle. Sim, sim. A série de ontem foi tão legal. Eu chorei tanto que meus olhos incharam. Vou voltar para assistir o resto hoje. No banheiro, no momento de clímax, o casal foi interrompido pela voz de outras pessoas que chegavam. 2 funcionárias da empresa fofocavam animadamente. Tara, percebendo a situação, parou a mão e se preparou para se afastar. Mas a mais jovem agarrou seu pulso e segurou o rosto da mais velha para fazê-la olhar para ela. Se não beijar, eu vou gemer. Ela sussurrou ao lado da orelha da chefe. A ouvinte franziu a testa ainda mais, olhando para a estagiária em seus braços, hesitante. Vendo a hesitação da outra, a que estava se divertindo com a provocação fingiu soltar um gemido. Ei, vocês ouviram alguma coisa? A pessoa que estava aplicando batom parou de repente um som estranho vindo do último box do banheiro. As duas se entreolharam e se viraram para o último box do banheiro. Desta vez não era um gemido de brincadeira ou provocação. Foi porque seus lábios foram selados em um beijo. Seu cabelo foi puxado para trás, inclinando a cabeça para aceitar o beijo da boca que se curvou sobre a sua. O quadril dela foi puxado para perto até sentir o cheiro do perfume caro. Os lábios começaram a se pressionar, e ela sentiu o sabor forte do café que Tara havia bebido antes de entrar na empresa. A língua macia da mais velha explorou toda a boca. O queixo foi segurado e inclinado para aceitar a língua grossa que entrava. Tara pressionou e mordeu os lábios da outra, chegando a morder a boca, movendo o ângulo e o rosto para beijar com mais facilidade. Dentro do pequeno banheiro, ecoava o som ofegante das respirações e o som úmido do beijo. As pessoas do lado de fora não ousaram ficar, apressando-se em pegar suas coisas e sair do banheiro. Ficaram apenas os 2 corpos, devorando-se em beijos. Tara provava a doçura na boca dela, beijando-a repetidamente até que Tina mal conseguia respirar. As pálpebras se fecharam. Os dedos da mais nova foram para a nuca da pessoa alta, massageando levemente. A mais velha, que estava começando a se sentir inebriada, permitiu que a mão massageasse seu pescoço livremente. O beijo que antes era lento agora se tornava mais intenso. As duas soltavam gemidos ininterruptos. Os dedos finos de Tara começaram a ousar, deslizando pela coxa fina, acariciando a pele macia. A pessoa que estava sendo tocada começou a ficar inquieta. A força que ela tinha começou a se esvair. A maciez e a doçura dos lábios fizeram a mais velha provar por um longo tempo, até se satisfazer, relutando em se afastar. A pessoa alta não queria afastar os lábios de jeito nenhum. Os dedos esfregaram os lábios inchados antes de ajustar o ângulo do rosto e beijar repetidamente, até que a mais jovem estivesse em um estado de quase inconsciência devido à intensidade do beijo. Quer que eu morra sufocada? Assim que os lábios ficaram livres, ela tentou respirar fundo imediatamente. Foi você que pediu, não foi? A pessoa alta sorriu satisfeita, pois parecia que desta vez ela havia vencido. Não sei. Eu vou me vestir agora. Percebendo que havia perdido miseravelmente, ela mudou de assunto, pegou a saia nova e a vestiu, fazendo menção de sair do banheiro. E você não vai? Ao ver que a outra não a seguia, ela perguntou. Não. Alguém pode desconfiar. Vá na frente. Ela tinha medo de que as pessoas vissem as duas chegando juntas e saindo do mesmo banheiro. Isso só aumentaria as suspeitas. Certo. Capítulo 18. Beijo para aliviar o estresse. Tara atendeu o telefone. Era Ai, ligando pouco antes do meio-dia. Ela atendeu enquanto massageava as têmporas. Desde cedo não parava de pensar no trabalho, o que lhe causava uma dor de cabeça latejante. Além disso, mal havia dormido na noite anterior e seu corpo estava exausto. E aí? Hoje eu queria te chamar para almoçar e depois ir beber. Quem sabe aparecem uns caras, hein? Vamos? Não. Outro dia. Hoje estou com uma dor de cabeça terrível. E amanhã tenho que viajar cedo para inspecionar o trabalho em Pracuap. Já tomou remédio? Já, mas não melhorou. Doutora, você tem alguma dica? Algum jeito de aliviar o estresse? Estou tão estressada com o trabalho que minha cabeça está explodindo. Havia muitas coisas para pensar. O novo produto, a entrada em novos mercados. Eram tantos problemas que lhe davam dor de cabeça.
Alguma dica? Um beijo. Encontre alguém para beijar, querida. A pessoa na linha respondeu com uma risada leve. Embora parecesse estranho, funcionava de verdade. Que piada! Você está me dizendo para beijar para aliviar o estresse? É claro, não acredita? É sério. Ei, preciso ir. O próximo paciente chegou. Se você não for sair hoje, eu e Jalká vamos sozinhas, tá? Não venha ficar brava depois. Não vou ficar brava. Não estou a fim de ir atrás de ninguém. Ela mal tinha tempo para pensar em outra coisa. Só o trabalho já consumia todo o seu tempo. Além disso, havia alguém que havia entrado em sua vida, tornando-a um pouco caótica. Não está me escondendo que está saindo com alguém, né? Por isso não quer ir. Não. Olha, eu vou outro dia, prometo. Mas desta vez passo. Que tal depois que eu voltar de Prakrap? Ok, combinado. Depois de desligar, a dúvida permaneceu. Ela apoiou o cotovelo na mesa, com os dedos semicerrados, e mordeu levemente os dentes, pensativa. Beijo para aliviar o estresse. Ela digitou a frase na barra de busca, pois estava realmente curiosa se esse método funcionaria. Depois de procurar, parecia que os artigos diziam que sim, que realmente ajudava a aliviar o estresse. Bobagem. Ela se recostou na cadeira, exausta. A dor de cabeça a impedia de raciocinar. As pálpebras se fecharam lentamente. Ela tentou esvaziar a mente de qualquer pensamento. Pelo menos, talvez isso a ajudasse a se livrar da dor de cabeça mais rápido. Beijo. No entanto, ao fechar os olhos, em vez de sua mente ficar livre, ela se lembrou do que aconteceu de manhã. Os lábios macios que provou, a maciez e a doçura. Era algo inesquecível. Toque. Titinan trazia documentos para a chefe assinar, mas após bater na porta 2 ou 3 vezes, não houve resposta. O corpo pequeno tomou a liberdade de abrir a porta. Ao olhar para a chefe, viu que ela estava encostada na cadeira e parecia ter adormecido. O corpo pequeno se aproximou lentamente, inclinando-se para olhar a outra, que, mesmo dormindo, parecia orgulhosa. Os lábios cheios que ela havia provado pela manhã eram tão intensos quanto o batom que os cobria. Na sala silenciosa havia apenas o som da respiração. E quanto mais se aproximava, mais sentia o perfume da manhã, que havia ficado um pouco em sua roupa. Não pode ser. Titinan recuou, endireitando-se, e colocou os documentos sobre a mesa. Mas o monte de papéis acabou esbarrando no mouse, ligando a tela do computador que estava apagada. Os olhos redondos dela não queriam olhar, mas a imagem na tela a fez ficar curiosa, pois mostrava uma foto de 2 pessoas se beijando. Beijar realmente alivia o estresse? Ela leu o título do fórum na tela, franzindo a testa e olhando alternadamente para a tela e para a dona da sala. O que está fazendo? Desde quando você entrou? Ao ver que a outra estava lendo algo em sua tela, Tara Hat pareceu se dar conta de algo e puxou a mais jovem para longe, cobrindo-lhe os olhos. Ela não tinha certeza se havia chegado a tempo. Não adiantou. Eu já li. Está curiosa se beijar realmente alivia o estresse? E daí? Eu estava só curiosa. A que falou desviou o assunto, virando o rosto para o outro lado, sem fazer contato visual com a mais baixa. A internet não é confiável. Essas coisas precisam ser testadas. Quer tentar? A voz doce falou com hesitação, mas carregada de desejo. Titinan colocou um joelho entre as pernas da pessoa que ainda estava sentada imóvel na cadeira, apoiando a mão no braço da cadeira. Ela segurou o queixo da outra, levantando-o. Vendo que a outra não demonstrava resistência, ela pressionou os lábios contra a boca macia. A mão dela se moveu do braço da cadeira para o ombro da pessoa alta, apertando com força. A outra não resistiu. Pelo contrário, abraçou-a com força. O canto da boca se moveu levemente para encontrar o ângulo certo. As línguas macias se procuraram, como se houvesse um grande ímã, impossibilitando que as duas se separassem. Chefe. Titinan sentiu que o beijo estava ficando mais forte. Sentiu também uma mordida em seus lábios. Ela se afastou brevemente para respirar, mas foi puxada pela nuca para ser beijada novamente. A suavidade dos lábios a fez inebriar, jogando o peso do corpo sobre Tara Hat. A cintura fina foi puxada para perto. A outra mão apertou seu seio farto, apertando com satisfação. O toque suave se alternava com o intenso, fazendo o corpo pequeno gemer na garganta. De repente, a mais jovem estava sentada no colo da mais velha sem perceber. As 2 mãos exploravam o corpo pequeno, apertando cada parte com desejo. As pernas da pessoa sentada por cima tentavam montar na outra que estava na cadeira, fazendo com que os 2 corpos ficassem colados. Apenas uma fina camada de roupa os separava.
E o beijo parecia ficar mais intenso, fazendo as duas ofegarem. Chupa com força, chupa minha língua com força. O sussurro provocador veio junto com o movimento da cintura sobre o colo, acariciando o rosto da pessoa em que estava sentada. Atrevida. Mas você está beijando uma atrevida, não é? Sua dor de cabeça passou? Quer beijar mais? Ainda não passou. Ainda dói. Derakat puxou a outra para perto com toda a força que tinha. Crack! Os dois corpos caíram no chão. A cadeira de rodinhas deslizou para trás com a força e, sem aguentar o peso, capotou, derrubando as duas pessoas que estavam sentadas, principalmente a dona da cadeira, Derakat, que bateu a cabeça no chão com força total. Ai! Ela segurou a cabeça, gemendo, sentindo a dor na nuca. Titinan, por sua vez, bateu o joelho com força. O que deu em você? Viu só. Puxou com força e a gente caiu. A estudante vestida com o uniforme reclamou, levantando-se e limpando a saia. A culpa é sua. Como alguém beija a ponto de cair? Da próxima vez não beijo mais em cadeira. Ela disse isso massageando a própria cabeça. Próxima vez, é? E será que não está gostando? O corpo pequeno não se levantou, mas subiu no colo da chefe, ficando por cima. Não é isso. Foi porque você se ofereceu que eu aceitei. Eu ainda te odeio. Enfim, a gente se vê amanhã. Eu vou para casa, estou com dor de cabeça. Não está voltando porque tem medo de não aguentar a vontade de me beijar, né? Ou quer levar uma lembrancinha? O quê? A calcinha. A palavra foi dita com ênfase no significado, com um sorriso de canto. Convencida. Eu não vou te beijar de novo. Eu ainda te odeio. Ela pegou a bolsa cara rapidamente. A pessoa alta saiu da empresa apressadamente. Assim que chegou ao carro, o rosto bonito se encostou no volante. O desejo era de gritar, pois ela havia se deixado levar e beijado a outra, e ainda puxou para beijá-la repetidamente. Até onde você vai me provocar? As duas mãos seguraram o volante com força. Ela tentava afastar a imagem do quadril cheio de curvas e dos seios da estudante de sua mente. Capítulo 19. Tentar beijar outras pessoas. Deve ser porque bati a cabeça que estou pensando no rosto dela. Sim, deve ser isso. A pessoa confusa pegou o celular e ligou imediatamente para a amiga próxima. Vamos à boate de sempre? Estou entediada hoje. Não estava com dor de cabeça? Já passou? A voz de Ai perguntou do outro lado da linha. Há pouco tempo ela havia convidado e sido recusada, mas agora a amiga estava convidando. Vamos à boate de sempre, aquela boate lésbica. Quero provar algo. Ela estava incerta sobre por que havia cedido ao beijo daquela garota, ou mesmo sobre o que aconteceu além do beijo. Ela própria não tinha certeza. Espera aí, você está sendo seduzida por uma garota? E é a garota que estragou seu noivado? É isso? Jalka falou alto, surpresa, levando a mão ao peito. Ela olhou de soslaio para a amiga, que parecia séria. E aí, você rejeita ou você gosta? Parecia que ela não demonstrava aversão, pelo contrário, tinha cedido facilmente à outra. Não sei dizer. É que, como ela diria, que se sentiu bem ao beijar. Mas ela gostou de homens a vida toda, e Titinan era a primeira mulher que ela beijava. Mas ela não sentiu repulsa, nem um pouco. Pelo contrário. Mas sabe, se eu fosse seduzida daquele jeito, não sobreviveria. Mas falando nisso, posso ver a foto que a garota mandou. Quero ver. Jalka olhou, piscando, porque o que a amiga contou não era suficiente. Ela queria ver com os próprios olhos. Por que quer ver? Não vou deixar. Derakat falou as palavras claramente, hesitando com a taça de vinhos na mão. Olhou de soslaio para a amiga, que se aproximava com um olhar curioso, mas não deu atenção, segurando o celular no colo, possessiva, com medo de que a amiga o pegasse para ver. Você está possessiva. Será que está começando a gostar da garota de verdade? Você está balançada? Não. Mas é indecente. Não é apropriado. A que respondia aumentou o tom de voz, virando o rosto para outro lado, com medo de ser desmascarada. Ah, então você está sendo possessiva. Mas, chat, você nunca teve namorada. Se um dia você e essa garota se deixarem levar, você vai saber o que fazer. Ela não estava subestimando a amiga no quesito intimidade, mas havia uma diferença entre homens e mulheres. Derakat percebeu que nunca teve nada com uma mulher e não sabia o que fazer. E com homens, também nunca teve. Você vai me dar conselhos? Derakat se virou e perguntou a Jalka, que estava sentada de pernas cruzadas, sorrindo para ela. Conselhos não, mas tenho umas contas para recomendar. Jalka abriu um aplicativo 18+ em seu celular e enviou o link para o grupo das 3. Você assiste tanto assim, Jalka? Ai folheou as contas que a amiga havia enviado e perguntou. Surpresa.
Deixa pra lá. Mas e você, chat? Quer descobrir o que sente? Quero. Mas o que eu faço? Eu vou chamar umas garotas pra você. Tente beijar outra pessoa. Se você gostar, significa que com aquela garota não era nada de especial e que você pode gostar tanto de mulheres quanto de homens. É só isso. Ah, é? Eu tenho que tentar beijar outra pessoa? A que falava ponderou um pouco. Olhou para as duas amigas, buscando a opinião delas. Quando as duas assentiram, Terachat aceitou a sugestão. Em pouco tempo, mulheres com rostos adoráveis e roupas justas entraram na sala. Não apenas uma, mas 3. Elas se sentaram. Uma garota com rosto adorável sentou-se ao lado de Terachat e, sem perder tempo, começou a tocá-la. O rosto adorável se inclinou em seu ombro e as mãos ousadas acariciaram o dorso de sua mão. Cine vai cuidar da cliente esta noite, e vai cuidar muito bem. A mão não parou no dorso de sua mão, mas subiu pelo braço, chegando cada vez mais alto. Terachat apenas olhou de soslaio, permitindo que a outra agisse, pois queria saber o que sentiria. E aí, tá sentindo algo? Ai se virou e perguntou a Terachat, que permanecia sentada, apenas bebendo, enquanto Cine a servia. Normal. Não sentiu prazer nem repulsa. Sentiu-se indiferente. Isso a deixava ainda mais confusa sobre o que realmente sentia. Cine não está cuidando bem? Mas a cliente é muito bonita. Nunca vi uma cliente tão bonita antes. Cine se inclinou em seu ombro e a abraçou com força. Seu braço ficou pressionado contra os seios fartos. A dona do braço olhou de soslaio para si mesma. Ela se lembrou de como se sentiu quando Titinan se esfregou nela. Naquela hora ela sentiu muito mais. Ficou nervosa, sem saber o que fazer. Mas agora parecia apenas um volume qualquer esfregando seu braço. Cliente, eu gosto muito de você. Gostaria que voltasse mais vezes. Pode ser? Cine encostou o rosto em seu ombro, levantando a cabeça levemente, ficando no ângulo perfeito. Bastava que Terachat inclinasse o rosto para baixo, e os lábios se tocariam. A ação estava sob o olhar atento de suas amigas. Terachat inclinou o rosto lentamente. Coincidentemente, a outra fechou os olhos, esperando o beijo. Mas no momento em que se inclinou, a sensação não era a mesma. Ela não sentiu vontade de beijar a mulher à sua frente. E o rosto de alguém invadiu sua mente antes que seus lábios pousassem na boca macia. Os lábios ficaram separados por 1 milímetro. Eu vou embora. Amanhã tenho que viajar para Prachuap de manhã. Tenho medo de não acordar a tempo. Terachat afastou o rosto e se virou para falar com as duas amigas, que tinham mulheres bonitas a servindo. E então, não era para beijar qualquer um? Vendo a atitude da amiga, Ai percebeu. A expressão dela era clara. Não sei, mas vou voltar para casa. Quero dormir. Terachat saiu da sala com uma sensação de confusão. Não era qualquer um. Sua emoção dizia isso agora. Momentos atrás, ela não sentiu vontade de beijar. E se tivesse beijado aquela mulher, sabia que não teria gostado. Então, por que eu vim para cá? Ela não sabia que tipo de hábito era aquele. Seu carro de luxo parou em frente ao antigo dormitório da causadora de sua confusão. Terachat olhou para o 3º andar do prédio, o quarto em que ela havia estado. Seus olhos fitaram a entrada por um longo tempo. Seu sentimento agora era de hesitação. Ela entra no prédio e sobe para o quarto, ou volta para casa. Tlim. Uma mensagem de sua amiga chegou no grupo. Era Jalká quem havia enviado. Terachat abriu a mensagem. Era uma nova conta, que parecia ser ainda mais picante que as anteriores. Jalká. Essa conta é ótima. Garanto que a garota vai gostar dessa posição. Metida a saber de tudo. Terachat abriu a conta, fixou o olhar no vídeo que estava sendo reproduzido, alternando com o olhar na entrada do dormitório. Em seguida, soltou um longo suspiro. Fica para a próxima. O carro de luxo saiu do estacionamento e voltou para o apartamento dela. Ao chegar em casa, em vez de descansar o corpo exausto, ela abriu o vídeo que estava pausado e o assistiu por quase toda a noite. Capítulo 20. Que tipo de café eu seria? Os olhos castanhos de Titinan varreram o entorno, procurando pelo carro que parecia familiar. O corpo pequeno agarrava a bolsa contra o peito, observando atentamente a entrada do dormitório. Ela havia acordado às 5 da manhã e desceu para esperar na hora certa, mas parecia que a pessoa que estava atrasada ainda não havia chegado, nem mesmo o barulho do carro. Já eram quase 7 horas. Não está tentando me pregar uma peça, está? A voz dela murmurou enquanto olhava para o relógio. Titinan. Chefe, está quase chegando. A mensagem foi enviada, mas não houve resposta, e nem sequer atenderam quando ela ligou.
Ela não sabia se devia pensar que a outra estava dirigindo ou se ainda estava dormindo. Até quando vou ter que esperar? Sua voz soou impaciente enquanto ela se sentava na frente do dormitório, a contragosto. Pensei que nunca mais ia parar de me mandar mensagens. Derakat ajeitava o cabelo enquanto olhava o celular, vendo que a pessoa marcada não parava de ligar. Era verdade que ela tinha marcado às 6 da manhã, mas não disse que iria naquele horário. Era de propósito, pois queria se vingar um pouco, já que a mais jovem não parava de provocá-la. Qual roupa eu visto? Esta ou aquela? A pessoa alta, já maquiada, virou-se para olhar as roupas que havia preparado, uma camisa e calças sociais ou uma roupa mais casual, como uma camisa e jeans de cintura alta. Vai ser este. A roupa de camisa e jeans foi pega. Ela se checou mais uma vez antes de sair do quarto e não se esqueceu de colocar os óculos de sol, pois já estava bastante tarde. O corpo pequeno de Titinana encostou-se no pilar do dormitório e acabou cochilando sem querer. Talvez fosse porque acordou muito cedo e agora estava ficando cada vez mais tarde. O clima também estava ficando quente, o que a fazia sentir-se cansada. Ao encostar, ela adormeceu. Ei, vai dormir por quanto tempo? Derakat não a viu esperando e pretendia subir para o quarto, com medo de que a outra tivesse se vingado e voltado a dormir. Mas quem diria que a outra estava dormindo na cadeira, bastando encostar no concreto para adormecer? Encontrá-la assim a fez sentir-se culpada. Chefe. O corpo pequeno se moveu para se sentar ereto, abrindo os olhos lentamente, olhando para a pessoa que estava sacudindo seu corpo. Por que está dormindo aqui? Ela não pensou que a outra estivesse dormindo ali. Achou que já teria voltado para o quarto, irritada. Você, por que só veio agora? Que horas são? 9 da manhã. A pessoa alta respondeu calmamente. Mas ao ouvir o horário, a outra ficou ainda mais indignada. As sobrancelhas franziram e ela olhou para a pessoa à sua frente, com a intenção de brigar. Você me fez esperar por 3 horas? Está de brincadeira, não está? Claro que não. Vamos logo. Já está tarde. Com medo de que a outra reclamasse, ela tentou mudar de assunto, indo para o carro e deixando a outra arrastar a mala para segui-la. Mas antes de entrar no carro, a outra ainda lançou um olhar reprovador. O que foi? Ela sentiu o olhar hostil vindo da outra. A pessoa que arrastava a mala continuava a encará-la, o que a incomodava. Eu juro que vou me vingar. Quer um café? Eu pago. Vendo que a outra permanecia em silêncio, ela quis puxar conversa. Mas a resposta ainda era uma frase curta. O carro de luxo chamativo virou subitamente em um posto de gasolina e parou em frente à cafeteria. O ambiente era decorado com plantas e uma cascata. Havia 2 ou 3 peixes-carpa nadando no lago. Ao ver os peixes fofos, a mais jovem agachou-se para observar os peixinhos nadando. Gosta? De peixes? Vendo a outra olhando sem piscar, ela tentou mudar de assunto. Acho que sim, talvez porque eu tenha peixes em casa e queira levar este para criar também. Sério? E que tipo de peixe você cria? Para olhar? Tilápia. O corpo pequeno respondeu de forma seca, pisando fundo em direção à cafeteria. Terachat apenas olhou para o corpo pequeno e, em seguida, para o peixe no lago. Não vai comer, né? Isso não se chama criar para olhar. Já pediu o café? Já pedi. Você vai querer o quê? Ela não pediu para outra, pois não tinha certeza do que ela gostaria. Normalmente era Hannah quem fazia o café, então ela não sabia o que a outra preferia. Vou querer um expresso sem açúcar. Ela se virou para pedir ao funcionário com um sorriso. O funcionário, ao receber o pedido, não se esqueceu de sorrir de volta. Que tipo de café você acha que eu seria? Vendo a outra mais quieta do que o normal, a mais velha tentou puxar conversa. O quê? Está tentando puxar conversa para se redimir? Ela se virou para perguntar, desconfiada. Mas a outra apenas deu de ombros. Ah, qual é? Eu estou perguntando. Responda, se eu fosse um café, que tipo eu seria? Americano, talvez. A mais jovem cruzou os braços pensativa, olhando fixamente para a pessoa de óculos de sol que estava ao seu lado. Por quê? Parece cool, sofisticado? Amargo. Assim que disse isso, ela se virou para pegar o seu café, que acabara de ser feito, sem olhar para o olhar intenso de Terachat, que a encarava. A pessoa mais velha chegou ao carro, vendo que a mais jovem bebia o café e olhava para ela. Ela não sabia até onde teria que ir discutindo com a outra. Entre. Está esperando o quê? Estou esperando você abrir a porta. Se eu pudesse entrar, já teria entrado. Estou morta de sono. Tive que acordar às 5 da manhã. A porta do carro foi destrancada e Titinana abriu-a com sarcasmo.
Você é muito sarcástica. E é ótima em morder. É um peixe beta? A mais velha entrou no carro em seguida. Terachat ligou e saiu imediatamente. O carro se afastou do estacionamento. A motorista olhou de soslaio para o lado. Vendo que a outra havia guardado o café, ela pisou no freio com força total. Bum! Ai! Titina foi pega de surpresa. Seu corpo balançou com a força da freada. Ela pretendia se virar para repreender a pessoa que freou de repente, mas viu a outra sorrindo. Travessa. É para dizer que é para colocar o cinto. Senão, vai bater. A que falou deu de ombros, indiferente ao olhar reprovador da outra, mas sorriu de bom humor. Já estamos chegando? A mais jovem arregalou os olhos. À sua frente havia um vinhedo que se estendia até onde a vista alcançava. Quando pesquisou, só sabia que havia centenas de acres de uvas ali, mas não pensou que fosse tão vasto. Ainda não. Se está vendo uvas, significa que estamos chegando, não é? Eu estava falando sozinha. Não estava falando com você. Ao ser corrigida, ela revidou. A pessoa que dirigia apenas soltou um suspiro de insatisfação, mas não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e beliscou a bochecha macia da outra. Ai, por que beliscou minha bochecha? Dói. Porque sua bochecha é gordinha e é irritante. Gordinha. Quer tocar em algo gordinho? Meu peito também é gordinho. Quer tocar de novo? Você amassou com tanta força que deve ter gostado, não é? As duas mãos pequenas se apoiaram no assento, e ela se inclinou em direção à pessoa no banco do motorista. Terachat olhou de soslaio. Falso. Quem ia gostar de tocar? Toda vez que toco, sinto nojo. Então tente tocar de novo para ver se meu peito é de verdade ou falso.